começar então a nossa conversa sobre a mágoa. E é importante, né, lembrar mais uma vez que quando nós falamos de temas que envolvem os nossos sentimentos e as nossas emoções, nós estamos falando diretamente de questões que nos levam a adoecer nas mais diversas formas. Muitas das pessoas às vezes queixam dores, mal-estar, incômodos, buscam o auxílio médico, vão a um clínico, a um especialista, fazem diversos exames, uma bateria deles, e não encontram nenhuma das alterações, né? E é comum, né, se levantar que é alguma questão emocional, e não é incomum as pessoas se incomodarem, achando que quando o profissional fala isso, ele na verdade estaria desvalorizando a queixa do paciente, quando na verdade ele está colocando que existem outros fatores que não são orgânicos que levam ao adoecimento da criatura. E esses outros fatores, eles envolvem principalmente as nossas emoções e os nossos sentimentos. E a humanidade, em sua grande maioria, não tem a habilidade, né? Nós não temos a competência do controle emocional. E ter controle emocional não é ser indiferente, ser frio com as criaturas, né? É ter equilíbrio diante da manifestação das suas emoções. E a mágoa, né, ela por si só, ela é uma grande motivadora em termos de emoção e sentimento, do adoecimento das criaturas. Tem muita gente aí doente, né, da mágoa. E lembrando que a mágoa em si não tem remédio, né? Não tem medicamento. Nós temos que trabalhar a mágoa no âmbito da psicoterapia e trabalhar a mágoa no campo da espiritualidade. Sempre eu gosto de falar sobre a etimologia e o significado do tema, né, das palavras que eu vou usar como tema das minhas falas. Quem me acompanha há muitos anos sabe que isso é um hábito meu. Então a palavra mágoa, a etimologia dela, ela vem do latim, que é mácula, que significa mancha. E o significado da palavra mágoa no português, ele tem duas aplicabilidades, sendo que uma delas não é usada no português do Brasil, mas no português em Portugal e das outras nações que têm uma influência ainda mais forte do português de Portugal do que o Brasil,
que foi com a sua miscigenação, criando também uma estruturação, às vezes, do português bastante particular. Então, o primeiro significado seria como se fosse uma mancha, uma marca, né, no corpo da criatura. A gente não usa o termo mágoa, a gente usa o termo mancha. Né? O significado para nós, os brasileiros, a mágoa, ela representa, né, um sentimento de desgosto, de pesar, de amargura, de tristeza e de ressentimento, né? Sendo que seria mais adequado a gente dizer que a mágoa é uma das expressões dos ressentimentos, né? Porque o verbo ressentir fala do sentir de novo, do sentimento que se repete, que permanece em nós. E a mágoa, ela pode durar pouco tempo, algum tempo, e em muitas pessoas ela pode durar a vida toda. Então nós vamos ver, né, que essa mágoa, né, permanente na vida da criatura, ela leva ao adoecimento. Por que ela leva ao adoecimento? Todas as expressões negativas que chegam ao cérebro, elas são detectadas ou reconhecidas por uma parte do cérebro chamada amígdala. E a amígdala, ela é a responsável por avisar ao organismo que as coisas não estão boas, que há um problema. Então, para que a criatura se defenda, né, há uma liberação do hormônio, né, do ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico, né, que estimula a glândula suprarrenal, liberando duas substâncias, que é a adrenalina e o cortisol no organismo. E essa liberação momentânea no momento de urgência, ela é fundamental. Mas a permanência dessa liberação no organismo causa alterações várias no indivíduo, provocando diversas doenças psicossomáticas. Então, nós precisamos liberar-nos da mágoa para a gente não adoecer. Nós temos que buscar na nossa caminhada, né, recursos para ficar livre dessas manchas. Para aqueles que tenham uma visão espiritual, né, essas manchas, né, por exemplo, dentro da visão espírita, elas são presentes no chamado corpo espiritual, na linguagem de Paulo de Tarso no Evangelho, né, ou perispírito dentro da doutrina espírita e outras denominações de corpos na teosofia ou na filosofia oriental. Então, essas manchas, elas demarcam um adoecimento profundo da vida da criatura.
Então, nós precisamos, na verdade, né, nos libertar dessa mágoa. E quais seriam as características da mágoa? A primeira coisa que a gente tem que pensar é nisso. Quais são as características? Geralmente, quem está com mágoa ou tenta te explicar o que é mágoa, ela diz que aquilo é um peso no peito, é um rancor, é uma sensação de angústia, né? Algo que mistura ansiedade com depressão, ou é uma tristeza constante na vida do indivíduo. Então, é muito comum a descrição envolver mais de um desses elementos, que seriam a forma de expressão do indivíduo que ele está sentindo e às vezes ele nem sabe que está magoado. Nós sabemos, todos nós sabemos, que é muito difícil a gente assumir as nossas emoções, principalmente emoções e sentimentos negativos. Nós fazemos o esforço de negá-los na nossa vida. Então, quantas vezes a gente vê as pessoas cheias de rancor, cheias de mágoa? Então, no meu trabalho profissional, e que quando você tenta auxiliá-la a identificar isso, ela diz: não, eu não tenho nada disso junto comigo. Eu não tenho mágoa de ninguém, eu não tenho rancor de ninguém, eu já esqueci tudo, eu não quero ver a pessoa nunca mais, eu não desejo mal para ela, mas eu não quero vê-la, não sinto bem com ela. É uma negativa, né, da existência dessa mágoa. Geralmente, esses sentimentos ou essas emoções e sensações que nós relatamos aqui, elas são acompanhadas de uma acusação contra uma terceira pessoa, contra um grupo de pessoas, contra uma situação que teria ferido os seus valores ou teria frustrado as suas expectativas. Então, a mágoa, ela é condicionada mentalmente por nós como de responsabilidade de terceiros que nos fazem sofrer. Como eu já havia falado, ela é uma expressão do ressentimento. Vai e volta, a mágoa vem na vida da criatura. A pessoa não esquece aquilo que a feriu, aquilo que a frustrou, ela não esquece. Isso é uma coisa muito triste. Eu me lembro de um texto que eu li há muitos anos ainda, quando eu era estudante de medicina, de um médico que ele também era escritor, irmão do Adolfo Bloch, né? Para as pessoas que não sabem, Adolfo Bloch foi dono, né, de uma rede de comunicação importante no Brasil, que era a Rede Manchete. E o Pedro Bloch, ele escreve um texto e em determinado momento ele diz assim: esquecer o mal é também
ter memória. Mas, né, como a memória é falha muitas vezes na nossa vida, e nesse sentido a gente continua sem memória, porque a maioria das vezes a gente permanece lembrando do mal na nossa vida, né? Então, para se viver bem, com uma memória boa, seria interessante que a gente conseguisse esquecer isso. Com esse fato, nós vamos ver uma coisa, né? A mágoa nos paralisa no passado. É como se a criatura tentasse adiantar o caminho dela de transformação, de melhora, de crescimento, mas ela tivesse um pé amarrado num tronco lá atrás, que não deixa que ela caminhe mais, porque toda vez que ela tenta caminhar em determinada situação, que ela relembra a sua mágoa, ela volta para lá e ela está fixada nesse lugar. Ficar preso no passado, né, é um mau negócio em saúde mental. Primeiro, porque a gente não pode mudar a vida de ninguém no passado. O que passou, passou. O que eu vivi, vivi. Né? Nós depois vamos falar sobre isso novamente. E depois, o passado só serve, na verdade, como experiência. Então, nós precisamos certamente pensar nesse contexto. Quando eu vivo preso na mágoa, né, eu estou, de certa forma, transferindo a responsabilidade do meu destino para um terceiro ou uma situação. Eu já tentei ser melhor, mas aquilo que a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, a minha ex-esposa, aquele meu ex-amigo, meu ex-patrão fez comigo, não me deixa caminhar. Então, eu transfiro uma responsabilidade que é minha, que é a responsabilidade do meu destino, para alguém, para uma pessoa. Então é muito fácil. Eu não cresço, eu não melhoro, eu sou uma vítima, eu sou um sofredor, eu estou parado aqui porque fizeram aquilo no passado comigo. Nesse sentido, nessa busca, né, nós vamos ver, né, todo o mal que a mágoa faz em nossa vida. Há uma história que eu li há alguns anos, né, às vezes eu guardo as histórias, não sei de onde que elas vieram, mas que eu li há alguns anos, né, de um professor nos Estados Unidos que teria feito um trabalho com os seus alunos, aonde ele começou a identificar que eles eram criaturas extremamente amargas e rancorosas e que traziam, embora novos, muitas mágoas de pessoas diferentes, de situações diferentes. E esses jovens, né,
adolescentes, eles diziam, né, que aquilo eles não podiam esquecer. Que aquelas pessoas teriam que pagar por tudo que fizeram com elas. Ele tentou argumentar que aquilo não era bom, mas ele viu que a sua argumentação verbal não serviu de nada. Então ele propôs aos alunos que numa próxima aula eles trouxessem um saco, né, e trouxessem um número de batatas. E na aula seguinte, quando os alunos estavam lá com aquele saco e com aquelas batatas, ele pediu que eles pegassem as batatas e para cada batata eles relacionassem com uma pessoa que havia magoado a eles e com a mágoa que eles tinham dessas pessoas. E que eles escrevessem num papel e embrulhasse aquela batata e fosse colocando no saco. Então, os alunos foram pegando, escrevendo e fazendo aquilo. Ele, então, pediu a eles que fechasse o saco, amarrasse o saco com um cordão maior, né, e que eles pegassem, né, e fizessem um grande laço com aquele cordão e pendurasse aquele saco, né, junto ao seu corpo, andando nas suas costas ou ao lado, no seu tronco, o tempo todo. Já de primeira, os alunos começaram a ficar incomodados de levar as batatas para onde que eles iam, que aquilo incomodava, era incômodo, embora tivessem prometido ficar daquela forma. Mas com o passar dos dias, as batatas começaram a apodrecer. E aí o mau cheiro passou a tomar conta e aquilo começou a ser insuportável. Então, quando essa situação chegou nesse ponto em que eles estavam reclamando que não aguentavam, o professor disse que eles poderiam tirar o saco e jogar fora, mas que era aquilo que acontecia na vida de cada um, carregando as mágoas que as pessoas, né, colocaram na vida deles e que eles mantiveram nas suas vidas. Então, se a gente não quer ter coisa podre e fedorenta em nossa vida psíquica, é fundamental que a gente, né, jogue as mágoas, os ressentimentos fora. Porque se a gente não joga fora essas mágoas e esses ressentimentos, a gente passa a conviver, a viver numa situação bastante complexa. Então, existem duas posturas, duas condições ou atitudes que eu chamo de primordiais para a gente poder trabalhar com a mágoa e livrar-se da mágoa. A primeira delas é lógica e básica. Eu preciso reconhecer a presença da mágoa na minha intimidade.
Então, se eu falo que eu sou bonzinho, né, as pessoas religiosas têm muito medo da crítica externa, fazem às vezes um jogo de aparência e tem medo às vezes até de falar essas verdades para ele. Que eu tenho raiva de alguém, que eu tenho mágoa de alguém, que isso permanece na minha vida, né? Então é como se eu quisesse esconder esse processo da minha vida. Então a primeira coisa que eu preciso é reconhecer que eu tenho mágoas e que elas estão presentes em mim, que vão e voltam, que me prende no passado, que não me deixa caminhar e que eu as uso constantemente como desculpa da minha caminhada, mesmo que isso seja só inconscientemente. Essas mágoas, né, elas podem ser por pessoas, por situações, por uma única pessoa, mas elas estão aí e precisam ser reconhecidas. Um outro fator primordial, é que eu tenho que reconhecer a atitude que o outro teve como uma possível atitude que eu poderia ter numa situação com alguém. Se eu não me permitir ser humano, reconhecer a minha imperfeição, as minhas dificuldades, os meus erros, eu não vou conseguir tirar essa mágoa de dentro de mim. Há muitos anos atrás, uma pessoa que era muito próxima da minha convivência me usou meu nome, indiretamente usou o nome, inclusive, da minha família, como se nós estivéssemos acobertando um ato complicado da vida dele. E quando isso aconteceu, nós, ficamos muito magoados, porque aquilo foi feito conscientemente. As atitudes que nos envolviam, que a gente inocentemente não tinha noção, elas tentavam cobertar algumas situações muito complicadas. No primeiro momento eu fiquei com muita raiva, muita raiva mesmo. E eu fiquei magoado, não queria vê-lo, não queria explicação dele, a situação era muito difícil. Até que em um determinado momento, eu parei e tive um pensamento que me ajudou, é que, embora eu tivesse com raiva da forma que tinha acontecido, que eu não sabia, sinceramente, se eu tivesse na condição dele, naquele momento, naquela situação, se eu teria feito diferente. Quando eu consegui identificar isso, que eu poderia ter tido atitudes iguais, ações iguais a dele, eu consegui liberar a minha raiva e passar a viver
com ele com uma relação mais leve, né? Porque não tinha motivo, né? A infelicidade era dele, quem me magoou foi ele, e eu não tinha que ficar mantendo essa batata podre ou para apodrecer na minha vida. Embora confesse que eu nem sempre dou conta de fazer essas coisas da maneira mais correta ou mais fácil. E acho que isso é importante também a gente entender, né? Que uma das grandes características de ser humano é não ser perfeito. Então, as pessoas que guardam mágoas e ressentimentos e querem sustentar o ódio e vingança, geralmente uma característica muito marcante delas é que elas não se admitem com capacidade de erro e se acreditam donas da verdade. Todo mundo, né, que se ilude, né, não ter erros, que os erros estão nos outros, a culpa está nos outros, que elas, o que elas fazem é o certo, é o correto o tempo todo, essas pessoas certamente carregam muitas mágoas, né? Elas têm um ímpeto de se vingarem, de se sentirem felizes quando essas outras pessoas sofrem, né? Ou têm uma situação de grande dificuldade nas suas vidas. Mas existem estratégias importantes que podem nos ajudar a livrar-nos da mágoa. Primeiro, a primeira estratégia é a seguinte: eu sou responsável pela mágoa que eu carrego. Sou eu que faço a escolha de manter essa mágoa dentro de mim. Eu tenho que ter clareza disso. Por que eu tenho que ter clareza disso? Porque eu não posso mudar a vida de ninguém, exceto a minha vida. E nesse contexto, se a responsabilidade é do outro, eu não tenho o que fazer. Mas se a responsabilidade é minha, eu tenho capacidade de responder e modificar essa situação. Então, a mágoa é uma escolha nossa. A gente não deve ou não deveria manter em nós a mágoa, né? Guardá-la dentro de nós. Não permitir buscar ajuda, seja numa psicoterapia, seja num acolhimento ou um aconselhamento espiritual, né? Num trabalho de autoconhecimento. Você, sendo responsável e sabendo que isso pode te adoecer, você tem que repensar nesse caso. Eu lia há alguns anos atrás um artigo sobre algumas características de um grande número de mulheres que apresentam câncer de mama. E entre aqueles tópicos que foram levantados naquele contexto,
estava a presença de mágoas, especialmente mágoas contra os companheiros e mágoas contra os filhos. Então, às vezes, a mágoa, né, ela nesse caso, nesse artigo, seria uma desencadeadora de um processo de câncer. Como nós falamos no início, há mudanças, né, que se vão do cérebro, né, do tálamo, do hipotálamo, para o sistema endócrino, o sistema imunológico da criatura, tirando a capacidade de imunização da criatura, de defesa do seu corpo, facilitando o adoecimento e o câncer. Né? Muitas vezes, aquelas células estão presentes há algum tempo e o corpo está conseguindo se defender delas, não manifestando a doença. Quando ele tem essa baixa de imunidade, a defesa diminui, então o número de células cancerosas aumenta, e isso poderia ser, dentro desse processo, o porquê que depois de uma grande contrariedade, depois de uma grande decepção, determinadas pessoas têm não só o câncer, mas diversas doenças que as pessoas relacionam claramente com essa situação. Um outro fato, outra estratégia que a gente gostaria de apresentar é revisar o que ocorreu de fato. Não é ficar repisando o que aconteceu, é revisar. Revisar é ver de novo, né? E quando a gente vê de novo, a gente já não é a mesma pessoa, e seria importante que a gente revisse o fato que causou a mágoa com um olhar diferente. Então, se eu consigo ver esses fatos de uma forma diferente, né, eu vou ver, entender quais as verdadeiras possibilidades que a outra criatura tinha para agir não da forma que ela agiu. Eu vou poder ver por que eu estive naquele lugar e reagi daquela forma e permanecer daquela maneira. Então, nós precisamos, que é um outro passo dessa estratégia, identificar o motivo de não ter, de ter agido passivamente diante desse fato. O que me levou a aceitar a agressão, a frustração de forma passiva? De não ter feito nada ou de não ter persistido em alguma ação que pudesse resultar em algo mais positivo. Então, identificar qual atitude faltou na parte do magoado, de você que está magoado, no momento, o que te causou essa inação, não fazer nada, essa passividade? Seria um medo de perda? Se eu respondesse a pessoa, podia ir embora, eu tenho uma dependência dessa pessoa, seja em que nível for. Ou uma necessidade de aceitação, se eu respondesse, a pessoa podia ficar com raiva e não querer bem, e eu preciso que as pessoas me queiram bem. Foi por insegurança, porque eu não tenho segurança
de trazer os meus argumentos, de colocar a minha posição, o meu posicionamento, né? Ou quais seriam os chamados ganhos secundários, ou seja, aqueles ganhos indiretos de eu me manter magoado, de eu ser ofendido naquele momento e aí agir passivamente para que eu seja a vítima, eu seja o coitado, para que as pessoas não tenham a ideia daquilo que eu posso ter feito antes, que resultou naquela situação, naquele momento. Então, é importante, né, a gente pensar, porque quando a gente faz essas perguntas, tem respostas que a gente não gostaria nunca de ter escutado. Em certo momento de terapia, uma paciente, num instante de catarse muito pesada, em crise de choro convulsivo, ela se confessou e trouxe à luz do processo terapêutico, né, que muitas vezes ela tinha aceitado ser agredida verbalmente e fisicamente pelo marido, para que os filhos assistindo tomassem ódio dele e entendessem que ela é que era boa e eles deviam estar e ficar ao lado da mãe. Falar isso, ouvir de você mesmo esse tipo de colocação, não é uma coisa simples e fácil, de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? E um outro nível de estratégia importante é buscar atitudes no hoje, agora, que eu posso fazer para modificar, para mudar, para fazer desaparecer a mágoa na minha vida. Não é lá que as coisas teriam que mudar. Não é o outro que tem que vir me pedir perdão, porque às vezes o outro até morreu, ele, né, se não for numa reunião mediúnica, ele não vai te pedir perdão. Então, o que eu posso fazer para que isso desapareça da minha vida? E aí vem a importância do perdão. O perdão é o grande remédio para que cada um de nós se livre de todo tipo de ressentimento que nós carregamos dentro de nós na nossa caminhada. E aí a gente, muitas vezes as pessoas perguntam o que é perdão. Há uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo, que perdão, é o esquecimento das ofensas. Eu costumo dizer, que embora eu entenda essa explicação, ela não é o suficiente para se entender perdão, porque aí perdão seria uma função da memória. Então, se eu perder a memória, eu perdoei o outro. E do ponto de vista da leitura espírita, que o espírito é imortal, isso não significa que vai acontecer esse perdão dessa forma. A palavra perdão,
vem do latim perdonare, dar além, né? Dar aquilo que o outro não conseguiu te dar. Então é um desafio. Mas as pessoas nos dizem muitas vezes que não pode perdoar, porque se perdoar, a pessoa vai achar que estava certa e que você que estava errada. Vai parecer que você é fraco porque você está aceitando o que ele te fez. Então vamos lembrar. A doutora Robin Kasajian, no seu livro, que foi um best-seller, chamado O Livro do Perdão, ela, que é especializada nos Estados Unidos a fazer workshops, seminários sobre perdão, é uma psiquiatra, ela nos lembra no livro do perdão que perdoar não é aprovar comportamentos negativos e impróprios. Não é isso. Então, perdoar não é concordar ou aplaudir, mais do que concordar, aplaudir os erros das pessoas. Não é isso. Que perdoar não é fingir que tudo está bem quando não está. A gente vê muito casal dizendo que perdoou, mas que na verdade as coisas não estão bem. O que há um fingimento, um trato às vezes inconsciente de fingir que está tudo bem para não ter que enfrentar essas coisas. Que perdoar não é manter atitudes de superioridade. Então, quando eu vou perdoar, eu não posso assim, eu estou perdoando porque ele é um pobre coitado, porque ele é um ignorante, porque ele é um burro, porque ele é um espírito involuído, ele é filho do demônio. Não é isso. Isso é uma fala que começa com arrogância e que não tem nada de perdoar. Nós vamos ver por que não tem nada de perdoar. Perdoar não significa que é necessário que eu mude o meu comportamento. Não. Eu perdoo o indivíduo, se eu continuo na minha caminhada, fazendo do mesmo jeito, perdoo ele. Né? E ainda, perdoar não necessita que eu comunique à pessoa que eu estou perdoando que eu o perdoei. Porque o meu dizer para o outro que eu perdoei, ele às vezes nem guardou aquela coisa que ele fez, ele nem se lembra que fez, até porque diz que quem bate não lembra, né? Quem lembra é quem apanha. Então, eu é que preciso ficar livre da batata podre. E o perdão é uma oportunidade de eu ficar livre dessa batata podre. Então, perdoar é uma questão de prática, é um exercício, ao contrário do que muita gente imagina. Perdoar é uma decisão consciente, é um desejo espontâneo da criatura, e perdoar requer dedicação do indivíduo no processo de perdoar. Então, perdoar é uma decisão. Eu escolho ou não perdoar. Ninguém é obrigado a perdoar. Você pode gostar de carregar batata podre do seu lado. A escolha é sua, né? Mas o ato de perdoar não adianta pedir para Deus te ajudar a perdoar, porque ajudar é seu. É um ato da vontade, é um exercício
de algo que você tem potencial na vida e que você tem que colocar para fora para trabalhar com essas criaturas. Há um cumprimento de uma tribo na África que eles falam Savubona, que significa eu o vejo. Eles saúdam as pessoas desse jeito. Eu o vejo. Então, uma das coisas importantes do perdoar, que eu preciso exercitar, é o aprendizado da mudança do modo de ver. De ver de outros pontos de vista da minha vida. E a coisa se modifica totalmente. Uma experiência para vocês fazerem, muito simples. Peguem uma cadeira que seja firme, mas uma cadeira, e coloquem num cômodo da sua casa. Cômodo, qualquer cômodo da sua casa. No centro desse cômodo. Sente nela e observe, sentado, o que você está vendo a partir dela. De estar sentado. Depois você pega a cadeira e vira para o lado oposto e senta novamente. E observa o que você está vendo naquela sala a partir daquele olhar. Mude para a lateral, direita, esquerda, sente e observe. Sempre atento, que você vai observar de olhar de frente na direção que você está na cadeira. Depois, se permita deitar no chão. E deitado no chão, observar a sala. Movimentar a cabeça, ver o teto, ver tudo. Depois, ainda, suba na cadeira. Desculpa, parece que a internet deu um momentinho aí de reconexão. Suba na cadeira e faça o mesmo exercício. E me diga, ou diga você, se em algum momento é a mesma sala que você viu pela primeira vez. Ou mais, se era a sala que você tinha na cabeça antes de fazer o exercício, ou o quarto, ou a cozinha, ou a copa, qualquer que seja a parte da sua casa. É isso que nós precisamos fazer com as pessoas. Ver de pontos de vista diferentes. Porque se eu ficar parado na minha dor, no meu orgulho, na minha vaidade, na minha hipersensibilidade, no meu vitimismo, a vida vai ser sempre a mesma e o indivíduo vai ser sempre aquele indivíduo que me fez infeliz. Se eu permitir ver as coisas diferentes, vê-lo no lugar que ele estava, na condição que ele estava, do jeito que ele estava, não significa que eu vou concordar com ele. Mas eu vou ter possibilidades de entender os fatos
e a situação de uma outra forma. Perdoar, segundo a doutora Robin Kazajian, é buscar no outro a sua essência divina, ou seja, sinais de paz, de gentileza e amor. É ver com o coração, é abandonar os preconceitos, os conceitos que a gente tem antes de conhecer as coisas. E a gente vê as pessoas agindo e dizendo cheias de preconceito, né? E se eu ver com o coração, né, eu vou fazer igual mãe, né? Mãe vê com o coração e diz que, né, todo filho da coruja é bonito. Então, a gente vê de uma forma. Então, perdão é uma decisão. Eu preciso querer ver além dos limites da minha personalidade, eu preciso abandonar os meus preconceitos e eu preciso procurar o lado luz de cada ser. Perdão, né? Então ele começa como algo mental, mas perdão é uma atitude também. Ele implica na responsabilidade da escolha. Fui eu que escolhi perdoar. Eu é que tenho que trabalhar isso, né? Eu tenho que compreender que as minhas escolhas, elas também não são fatos objetivos. Elas são escolhas subjetivas, pessoais, né? Elas não têm que ser entendidas pelo outro. Elas têm que ser entendidas e acolhidas por mim, porque necessariamente o outro não entende por que eu perdoei fulano ou ciclano, né? Eu lembro de um atendimento de família que a mãe dizia que o filho não podia fazer nada de bom para o pai, que ainda estava vivo, porque ele tinha sido mal para eles e ele não podia perdoá-lo, né? Ela não conseguia perdoar e ela exigia. E como ele não fazia aquilo, ela não conseguia entender por que ele fazia aquilo, porque o certo era ele não ajudar o pai. Ainda, perdoar é um processo. Ele vai ter que repetir várias vezes. Isso não é novidade. Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes, Pai, Senhor, eu terei que perdoar a quem me ofendeu? E ele diz 70 vezes 7 vezes. Então, faz essa conta, porque é uma conta exponencial. 70 vezes 7 vezes. Então, é um processo. Eu posso ter que recomeçar esse processo de perdão várias vezes. E a doutora Robin Kazajian, ela disse que perdão é um modo de vida, que gradualmente a criatura vai aprendendo esse contexto, que a gente vai saindo do lugar de ser vítimas indefesas para ser criadores ou co-criadores da realidade. É um modo de vida porque é um compromisso com o hoje, com o atual, né? E nesse modo de vida eu tenho que vencer o meu medo de tudo que me retrai e me volta para o passado, para eu continuar fazendo esse caminho, essa busca, essa ajuda na nossa vida, né? Então, a gente consegue perdoar? É uma pergunta. Alguém poderia me perguntar assim, mas a gente dá conta? Olha, a gente tem consciência, então a gente tem habilidade para ver, nós temos livre-arbítrio,
A gente pode escolher e a gente tem capacidade de transformar. A gente transforma o mundo externo, transforma tanta coisa. Eu posso transformar a minha mágoa, construindo em mim hoje um exercício de perdão e amanhã não viver com essa mágoa. Eram essas nossas reflexões de hoje sobre mágoa, né? E não tem jeito de falar de mágoa e livrar-se da mágoa sem perdão. Não sei se alguém tem alguma perguntinha, não vi aqui, ninguém fez uma perguntinha, não lembrei aí. Alguém disse que não é difícil a pessoa admitir que tem mágoa. Eu gostaria que isso fosse mais fácil, mas dentro da minha prática, isso às vezes é muito difícil. Quando uma pessoa não esquece, mas também não fica remoendo aquilo, apenas quando a situação ou fato se repete. A coisa está marcada ali dentro. Essa negativa é que me faz, Caroline, permanecer nesse processo tão complicado de não ter o auto-perdão, né? Estamos vendo aí, terminando, estamos vendo o primo lá de Oliveira, o Beto, um abraço, meu querido. Tanta gente aí, um abraço. Não temos aí mais nenhuma pergunta. O sobrinho estava aí, Pedro Veia, esse querido sobrinho do coração. Velu nos ouvindo. Parabéns, Velu, né, pelo seu aniversário hoje, minha querida. E nós vamos aqui encerrando. E desde já, né, como fizemos de outras vezes, né, o Beto, meu primo, perguntou se perdão é doação. É uma forma de doar, né? Dar ao outro aquela expressão de relacionamento e de visão que ele não me deu, também seria. Então, como nós fizemos nos anos anteriores, nós vamos colocar aí no Instagram, nós vamos fazer uma reflexão na sexta-feira da Paixão, às 10 horas da manhã, pelo Instagram. Então, aqueles que não tiverem transformando o dia santo, né, o dia que não seria um feriado comum, né, é um momento de reflexão, que está em casa ou em algum lugar se permitindo pensar, nós vamos fazer uma reflexão ao vivo, fazer um trabalho de meditar sobre o significado, né, da chamada Sexta-feira Santa dentro do cristianismo, né, o dia da crucificação de Jesus. Muito obrigado. Se vocês gostaram, se conhece alguém que acha interessante, indique, vai estar no nosso Instagram. Daqui uns dias a equipe vai estar colocando no YouTube. Um beijo, coração, boa noite para todo mundo. Vamos encerrando aqui.